Olá pessoal, sou Ed Ferraz, esse é mais um vídeo para o canal. O vídeo de hoje nós vamos ver o passo a passo para fazer a instalação dessa luminária. Tem uns detalhezinhos como fazer um gabarito, a marcação, como elas são 3 distância uma da outra, como foi feito o ângulo certo para a colocação das 3 para ficar centrado na mesa. A gente vai ver todo o passo a passo, o gabarito e também a instalação, junto com a catenária, o centro e os botões ali nas divisórias. Vamos fazer todos os detalhes, acompanhe no vídeo aí. Então aqui nós temos as luminárias, vamos fazer a montagem. Aqui eu já tenho 2 montadas. Então olha só, ela tem a armação, vai o soquete por fora e a arruela nesta posição. Dá para ver que ela tem uma beirada ali, um acabamento. Então aqui é só rosquear e aí a gente já está com a armação presa ao o cabo e o suporte. Aqui eu já tenho as 3 montadas, aqui só para o detalhe. Então aqui a gente já montou a base, não pode esquecer, ele tem que ser passado por dentro do desviador. Aqui ele tem um botão que faz o aperto do fio, então não pode esquecer, porque esta parte vai ser ligada lá na tomada. E aqui a gente vai prender esse desviador primeiro lá no teto e depois eu só vou mostrar aqui o passo para não esquecer. E aqui eu tenho a base que vai no local onde vai ser ligado e ele vai passar por aqui. Depois que passar pelo desviador, ele passa por aqui para dar o acabamento. Então a gente vai ficar com algo mais ou menos assim. Tá? Esse detalhe tem que ter em mente para ficar tudo pronto antes de fazer a emenda dos fios lá na base. E aqui a gente vai colocar essa parte no teto e depois ele já tem esse nípel que vai prender com esse acabamento. E aqui a gente faz as emendas dos 3, a gente vai ver depois no final. A gente vai usar essa mesma base. Eu vou tirar esse suporte para usar essa mesma base para fazer o gabarito no papel, para a gente fazer a marcação para furar no teto, para colocar esses desviador. Agora a gente vai ver como faz esse gabarito com mais espaço e também a medida da mesa. Tá pessoal, aqui ó, eu já tenho o tamanho da mesa, 90 centímetros por 1,35. Coloquei aqui um pedaço de papel para que não marque na mesa. Então eu tenho que achar aqui o centro da mesa, em primeiro lugar. Então eu tenho 90, eu vou marcar com 45. Então eu faço um traçado aqui no 45. E agora eu tenho 1,35, eu vou fazer um traçado no 67,5. Então aqui eu traço 67,5, achei o centro da mesa. Olha só, agora com o gabarito que eu tenho da própria lâmpada lá, só que eu vou deixar um espaço maior aqui, mas eu vou usar esse mesmo gabarito para fazer o ângulo. Coloco esse furo no centro da mesa. Então agora aqui eu vou fazer um risco maior. Aqui eu já tenho o alinhamento que eu posso escolher. Ele tem 3, são 360 graus, nós temos 120 graus de ponto a ponto. Então eu vou pegar as medidas de 90 graus de cada ponto. Então aqui eu aumentei a distância, ficou 11 centímetros do centro, porque depois eles precisam de um espaço entre eles, apesar que eles vão ficar em alturas diferentes, mas mesmo assim ele vai ficar uma distância boa. Então eu tenho aqui a distância de 11 centímetros do centro, e agora sim eu vou fazer as medidas das paredes, tanto no eixo X como no eixo Y, tanto para o 1, para o 2 e para o 3. Vamos começar então pelo 1. Eu tenho 67 centímetros por 75,5. (47, 67). Agora a gente já tem as coordenadas do eixo X e Y, a gente vai marcar no teto, fazendo a mesma coisa. Podemos botar uma folha lá no teto, faz os mesmos riscos sem problema. Depois a gente fura com a furadeira em cima do papel e até não fica o teto marcado. Se precisar fazer alguma mudança antes de fazer o furo, a gente está no papel, não sujou a parede. Tá. E aqui pessoal, não pode esquecer de fazer as coordenadas do centro também, né? Então agora essa coordenada é a principal, porque eu preciso marcar o centro lá no teto. Como a base
é no eixo Y, então eu fiz duas medidas aleatórias aqui com a mesma distância e vou traçar agora uma linha reta. Pessoal, isso aqui a gente está mostrando aqui um pouco primitivo, porque com laser e tudo é muito mais fácil, mas a gente está fazendo esses tutoriais que é mais para quem vai fazer na sua casa, na sua residência e não vai comprar uma treina laser para fazer a instalação de uma luminária, né? Então, é claro que profissionalmente a gente faz isso com muito mais prático, mas não é o caso de quem vai fazer uma vez só. Agora aqui com essa referência no eixo Y fica mais fácil de eu fazer a minha marcação. Então aqui eu marquei o centro, já tenho o meu eixo Y e vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na mesa. Centralizar esse eixo do meio com o eixo Y e fazer a marcação. Assim eu consigo fazer. E agora é só deixar a distância de 11 centímetros. E agora automaticamente eu já fiquei com as minhas coordenadas, mas vou conferir com as mesmas medidas que eu tenho lá embaixo. Só, olha só, uma ideia que dá para colocar para vocês, dá para fazer um gabarito com a furação e fazer um teste. A gente vai mostrar aí como é que fica. Então eu vou utilizar esta madeirinha, isso aqui é um MDF de 6 milímetros, fica mais fácil de fazer o teste. Então aqui eu vou centralizar aqui, uso o mesmo risco aqui no Y para marcar. Aqui eu vou faço o gabarito da mesma forma. Como eu tenho no eixo 11 centímetros, eu preciso deixar um espaço para furar ali, então eu já vou marcar aqui esse centro, porque aqui eu tenho um ângulo maior. Da mesma forma, obtenho o ângulo de 120, fazendo os riscos. E com esse gabarito eu posso simular como vai ficar o espaçamento entre as lâmpadas. Então aqui eu estou usando uma broca de 8 milímetros para fazer o furo aqui nas pontas. Agora eu vou passar os fios por aqui e eu consigo já fazer o teste. Olha só, pessoal, aqui então eu tenho o gabarito e os 3 pendentes. Já deu para ter uma noção. E aí a gente viu que ficou legal, ficou bom. Então agora a gente tem certeza que os furos lá, dá para fazer os furos que a gente sabe que vai ficar bom. Por isso o gabarito. Tá, pessoal, então aqui ó, eu já tenho mais ou menos eles, só mais ou menos. Detalhe, você não corta o fio, deixa os fios sobrando, que é para depois fazer o ajuste. A gente joga essa sobra de fio toda lá em cima, para depois a gente ter recurso. Então aqui a gente aperta ele mais ou menos com as distâncias para a gente fazer a instalação lá e depois faz o ajuste fino com todas as distâncias que forem necessárias sem problema e nunca cortando o fio em nenhum momento, porque esta sobra de fio a gente vai jogar dentro da caixa. Aqui nessa caixa, olha só, todos esses fios estão sobrando, eu não vou cortar, vou jogar tudo lá para dentro, porque depois eu tenho recurso para jogar para mais, para menos, e assim a gente pode fazer o ajuste. Agora eu vou colocar essa tampa para dar o acabamento final. Eu já coloquei as 3 ali, umas lâmpadas decorativas, já vamos ligar para ver como vai ficar o resultado final. Tá, então aqui pessoal, só para gente, esse suporte ele vai aqui fechando o acabamento, só que olha só, eu tenho que regular esse nípel numa altura que depois eu vou colocar esse acabamento e vai ficar, ele vai rodar junto, mas eu já vou deixar ele mais ou menos regulado. Então olha só, antes de colocar ali eu vou colocar os fios. Aqui é interessante já colocar numa determinada ordem para eles não ficarem cruzados. Este aqui está do lado, é o primeiro, então este aqui vai ser o do meio. Então é importante fazer para que não haja fio cruzado depois. E depois de tudo colocado, aí fica muito mais difícil para tirar e reposicionar. Lembrando, não corte os fios, deixe o máximo de sobra para que depois, no futuro, se precisar baixar um pouco mais, a gente tem sobra de fio suficiente para não precisar fazer emenda. E aqui também a regulagem aleatória, porque a gente tem lá no botão a regulagem e aqui também a regulagem apertando esses parafusos. Então essa a gente chama de catenária, essa folga, essa volta aqui, a gente pode fazer um ajuste aleatório aqui, mais ou menos, que depois
a gente pode fazer o ajuste fino. Eu vou dar um leve aperto nesses parafusinhos aqui, com a mão mesmo, só para evitar dele correr. E aqui eu faço as emendas. Olha só, eu tenho 3 emendas, eles vão ficar tudo em paralelo. Aqui, como eu tenho fio preto e branco, eu posso unir todos os fios brancos e aqui eu posso unir todos os fios pretos e aí me sobrou 2 pontas onde eu vou ligar neutro e fase. A fase é o retorno do interruptor e o neutro vai direto na rede. Também é aleatório porque a gente está falando em tensão alternada, então não tem polaridade. Não esqueça de desligar sempre o seu disjuntor e fazer sempre qualquer instalação, manutenção aí com muita segurança. Então aqui já fiz a isolação. Agora aqui eu vou colocar esses cabos meio que ajeitado para que eles fiquem fáceis depois de eu colocar o resto da sobra e também precisar puxar, eu tenho ele à disposição. Olha, repare que aqui a catenária ficou um pouco mais folgada, não tem importância. Então olha só, aqui eu já tenho a catenária, depois a gente vai fazer um ajuste fino, mas a princípio, só para mostrar como é que ficou, eu vou fazer ligar ela para ver ela com a luz acesa. Olha só, então aí ficou, agora ela dá para fazer depois um ajuste fino melhor, se quiser, com maior ou menor a catenária, mas é isso aí. Olha só, e aqui é o resultado final, nosso pendente centralizado. Pessoal, então aqui encerramos mais um vídeo. Peço que, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, habilite as notificações clicando no sininho aí. Não esqueça de compartilhar os vídeos com os amigos para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. E não esqueça de deixar o like aí para ajudar no canal. Ficamos por aqui, fique com Deus e até o próximo.